E aí, rapaziada, aqui é o Gustavo, eu falo sobre Simão Bolívar, episódio 4, série Mudanças, temporada 2. Então vamos lá. Simão Bolívar nasceu em Caracas, atual capital da Venezuela, no dia 24 de julho de 1773. Fazia parte de uma família que integrava a aristocracia local, sendo seus pais donos de muitas propriedades e escravos. Os pais de Simão Bolívar pertenciam à aristocracia crioula, isto é, eram parte de uma elite na Venezuela que era descendente direta de espanhóis que se mudaram para a América. Seu pai, Juan Vicente Bolívar, e sua mãe, Maria de la Concepción. Ambos faleceram quando Bolívar ainda era jovem, quando ele ainda era criança. O pai dele morreu em 1776, quando Simão apenas tinha 2 anos de idade, e a mãe dele faleceu em 1796, quando ele estava quase completando seus 9 anos. Por isso, a guarda de Simão esteve em mãos de parentes quando ele era criança, e um dos mais importantes da sua criação foi Carlos Palacios e Blanco, foi seu tio, por parte de mãe. A educação de Bolívar contou com os ensinamentos de Simão Rodrigues e Andrés Bello, ambos importantes intelectuais venezuelanos no começo do século XIX. Quando ele tinha 16 anos, foi enviado à Espanha para que pudesse continuar seus estudos. Na Espanha, Simão Bolívar conheceu Maria Teresa de Arturo Alaíza, uma espanhola que era filha de crioulos venezuelanos. Eles foram noivos de 1800 a 1802. Então casaram-se em maio de 1802 em Madrid, na Espanha. Maria Teresa ficou doente e morreu em janeiro de 1803 de febre amarela. Aí eles foram para Caracas, de lá. Aí ela morreu já aqui na América do Sul. Morreu em Caracas. Um dos pontos mais marcantes da formação de Simão Bolívar é quando revolucionário foram algumas das coisas que ele viu e fez durante essa viagem. O contexto histórico é influenciado de ideias iluministas, da formação intelectual de Bolívar também foram fundamentais para que ele tornasse um ícone revolucionário. Ele viajou para a Itália e depois para os Estados Unidos. Na Itália, por exemplo, ele prestou um juramento em que dedicaria sua vida para lutar pela liberação da América do domínio dos espanhóis, e disse que não descansaria enquanto isso não acontecesse. Isso foi o julgamento de Monte Sacro, em 1807. Ele retornou para a Venezuela e, quando chegou a Caracas, encontrou a cidade em grande agitação política. As colônias espanholas na América estavam em grande alvoroço por conta da destituição do rei espanhol Fernando VII pelas tropas da França. O enfraquecimento do poder espanhol, influenciados pelo iluminismo e pelo exemplo de revolução americana, gerou um cenário de agitação nas colônias. O resultado foi que Caracas deu início à luta pela independência na Venezuela, que fazia parte da Capitania Geral da Venezuela. Em 19 de abril de 1810, quando uma junta revolucionária se formou na cidade, essa junta foi responsável por inaugurar a primeira República Venezuelana em julho de 1811, com a Declaração de Independência. Mas a Venezuela ainda enfrentaria ao longo do processo para se insegurar como uma nação independente. Então, depois que a mulher de Bolívar morreu, ele viajou para a Itália e viajou também para a Itália e para os Estados Unidos. Ele viajou para os dois países, pegou as ideias do iluminismo de lá
e juntou para fazer a revolução aqui no país dele, que era a Venezuela, e para livrar todos da América do Sul também, do domínio dos espanhóis. Foi a promessa dele. Luta pela independência. Nesses acontecimentos que se passaram na Venezuela entre 1807 e 1810, Bolívar não teve protagonismo algum. Isso começou a mudar quando ele foi escalado para uma missão diplomática em Londres. Ele foi enviado junto com Andrés Bello e Luís Lopes Mendes para conseguir apoio dos ingleses à independência da Venezuela venezuelana. Ainda em 1811, Simão Bolívar participou de sua primeira batalha militar contra os espanhóis, chamados de realistas. Apesar de ter participado de algumas campanhas vitoriosas, os venezuelanos foram derrotados em 1812. E Simão Bolívar precisou fugir da Venezuela e foi para Curaçao e depois para Cartagena, em Nova Granada. Ou seja, ele teve que lutar com os espanhóis, perdeu e depois ele fugiu para Nova Granada. Em Cartagena, ele formou um novo exército e liderou uma pequena tropa que marchou pelo território venezuelano em 1813. A marcha de Bolívar pela Venezuela partiu de Cúcuta, cidade colombiana que fica na fronteira com o território venezuelano. Ele conquistou Mérida, recebendo lá o título de libertador. Então ele libertou uma cidade lá na Venezuela e recebeu esse título de libertador. Por isso que tem a Copa, a Taça Libertadores hoje em dia aí, entendeu? É por isso. Só em 1823 os espanhóis foram definitivamente derrotados e a Venezuela pôde garantir sua independência de fato. Bolívar ainda se envolveu nos projetos revolucionários para garantir a independência do Peru e da Bolívia, fazendo dele um dos grandes revolucionários da história sul-americana. Então o Bolívar ele teve um toque em todos os países sul-americanos aí que falam espanhol, porque ele lutou. A Venezuela passa por 3 independências até ele conseguir a independência definitiva em 1823. A Venezuela passa por mais 3, por 3 antes. Aí, depois que ele consegue a da Venezuela, ele também influenciou antes dos outros países também, como Bolívia, Argentina, influenciou indiretamente nesses países. É isso, falou rapaziada.